Olá pessoal, meu nome é Júlia, faço parte do grupo juntamente com a Jennifer Aparecida e a Juliana Lima. Nós estaremos apresentando o nosso trabalho para a disciplina de Química Orgânica sobre as propriedades físicas e químicas e estereoquímica, onde nosso tema escolhido foi a penicilamina. A administração de medicamentos faz parte da nossa vida, seja de forma diária ou eventualmente. O processo até o resultado final do produto exige estudos metódicos relacionados à composição dos fármacos, incluindo a avaliação das propriedades físicas e químicas, onde utiliza-se a estereoquímica como metodologia. Na extensa lista de fármacos com suas ações e propriedades, encontramos a penicilamina, objeto do nosso estudo. A estrutura da cadeia carbônica encontra-se condicionada e distribuída de forma que todos os componentes estejam energeticamente estáveis. Quanto ao carbono, alcançamos a estabilidade no limite de 4 ligantes iguais ou distintos de maneira covalente. Entretanto, a fórmula estrutural da penicilamina apresenta um carbono caracterizado e específico. Por estar ligado a 4 ligantes diferentes, incluindo o hidrogênio, o carbono recebe a nomenclatura de carbono quiral. Para ser possível compreender como o carbono quiral funciona, precisamos lembrar de alguns conceitos básicos da química orgânica. A química explica que o carbono faz apenas 4 ligações, ou seja, esses 4 ligantes são responsáveis pelo elemento ganhar estabilidade na camada de valência. Entretanto, os ligantes podem ser iguais ou diferentes, saturados ou insaturados. Sabendo desses fatos, por que a penicilamina possui carbono quiral? Analisando a estrutura química da penicilamina, pode-se observar imediatamente que todos os carbonos presentes na cadeia estão devidamente estáveis. Porém, o carbono 2 possui configuração diferente. E por quê? Percebe-se que o alcance da estabilidade ocorreu como qualquer outro carbono, mas seus ligantes são diferentes, sendo estes a carboxila, o grupamento amina, a extensão da cadeia até a extremidade direita e o hidrogênio que não aparece na estrutura. Dessa forma, ele é considerado um carbono quiral, o primeiro passo para um processo denominado isomeria espacial óptica. Primeiramente, o que é isomeria espacial óptica? Ela se trata de um estudo específico dentro da isomeria espacial, na qual é estudado como moléculas assimétricas, ou seja, moléculas que possuem carbono quiral, quando estão em contato com o aparelho denominado polarímetro, como que ela se comporta. Toda molécula já possui luz polarizada, então o trabalho deste aparelho será determinar para qual lado esta luz polarizada irá desviar, podendo ser tanto para a direita quanto para a esquerda. As moléculas com luz polarizadas desviadas para a direita são chamadas de destrógeras, enquanto as que são desviadas para a esquerda são chamadas de levógeras. Dentro desse processo, precisamos entender que a presença de carbono quiral não irá constituir necessariamente atividade óptica, já que este fenômeno ocorre apenas em moléculas que apresentam apenas um carbono quiral na sua estrutura. Sim, é possível que uma molécula tenha mais de um carbono quiral. Porém, no processo de mistura racêmica, os vários carbonos quirais constituem uma luz polarizada para vários lugares ao mesmo tempo, impossibilitando de ser desviada só para a direita ou só para a esquerda. Isto constitui diastereoisomeria. Tendo esses fatos como base, podemos entender o motivo pelo qual a penicilamina possui atividade óptica, sendo esta porque a mesma só tem um carbono quiral, sendo este no carbono 2, e assim a possibilidade de determinação da curva de desvio. Para todo isômero cujas moléculas se comportam como objeto imagem, existe um isômero exatamente igual, mas de maneira invertida, denominado enantiômero, e a existência dos enantiômeros traz uma grande relevância para a área farmacêutica, considerando serem os responsáveis pela atividade farmacológica dentro do nosso organismo,
podendo ser tanto de maneira positiva quanto de maneira negativa. No caso da penicilamina, ela pode ser considerada um dos fármacos de maior necessidade de cuidados, pois as duas formas enantioméricas, ou seja, as duas possíveis atividades farmacológicas dentro do organismo, são completamente distintas uma da outra, sendo elas D e L. Dentro da área farmacêutica, para a gente se referir aos medicamentos, os termos mais corretos para os enantiômeros são R e S. Os termos D e L normalmente são usados mais para compostos químicos. Então, tendo isso como base, enquanto o enantiômero do tipo D, mas também chamado do tipo R, possui finalidade clínica para algumas doenças, o enantiômero do tipo L, mas também chamado de S, pode causar até mesmo cegueira. Quanto à atividade farmacológica, o enantiômero que possui efeito benéfico para o organismo é denominado eutômero. Nesse caso, é o enantiômero do tipo R ou do tipo D, enquanto o enantiômero que possui efeito maléfico é denominado distômero. Nesse caso, o enantiômero do tipo S ou também do tipo L. Quanto ao local de ação e as funções no organismo, a penicilamina, por ser um agente quelante capaz de formar complexos hidrossolúveis, atua no tratamento da doença de Wilson, doença que resulta na interação de um defeito herdado e de uma anormalidade na quantidade de cobre, o que causa dificuldade na excreção do excesso de cobre no fígado. Além da patologia apresentada, utilizamos a penicilamina também como método terapêutico para a cistinúria, a qual caracteriza-se pela excreção excessiva de aminoácidos de básicos, incluindo a cistina. Porém, sendo a cistina pouco solúvel na faixa normal do pH urinário, é impossível que ela seja excretada prontamente, formando cálculos no trato urinário. O papel da penicilamina para facilitar a excreção na urina é a partir do intercâmbio entre bisulfetos da mesma e a cistina a partir do fator ativo penicilamina sulfidrílica desprotonada, reagindo entre si e formando a substância penicilamina cisteína, que consegue ser excretada com mais facilidade por ser mais solúvel. No último caso das principais doenças relacionadas com a penicilamina, falamos sobre a artrite reumatoide grave, doença crônica que afeta as membranas sinoviais de múltiplas articulações e órgãos internos, consequentemente sendo os locais de ação do fármaco. Falando sobre metabolismo, já sabemos que todo e qualquer fármaco é metabolizado no fígado, o que não é diferente no caso da penicilamina. A relação entre as propriedades e os enantiômeros da penicilamina revela que, independentemente do lado para o qual a luz é polarizada, as formas D e L possuem os mesmos aspectos físicos e químicos. Quanto às características físicas, o fármaco dispõe de massa molar de 49,2 gramas por mol a menos 1. Consequentemente, a mesma atinge o ponto de fusão em 210 graus Celsius e ponto de ebulição em 251.772 graus Celsius. Se lembrarmos da excreção pelas vias urinárias e forma de atuação da penicilamina, esse fato pode ser facilmente explicado pela solubilidade, no qual tem valor de 4,65 E mais 0 gramas por litro. A penicilamina pode ser observada como um dos fármacos de maior necessidade de pesquisas cautelosas quanto à composição e possíveis formas de atuação no organismo, pelo composto possuir atividade farmacológica desejada, mas também toxicidade. Apesar dos riscos, a isomeria espacial presente e, como consequência, as atividades ópticas levando à formação de enantiômeros, revela que o fármaco tem importância biológica e farmacológica para doenças como doença de Wilson, artrite reumatoide e cistinúria. Por enquanto é isso, pessoal. Espero que tenhamos conseguido tirar todas as dúvidas de vocês em relação a esse nosso tema.
e até uma próxima. Muito obrigada.